instante em que a tampa é lançada do reator, o oxigênio entra, combinado com o hidrogênio e o grafite superaquecido. A corrente do desastre agora está completa. A tragédia ocorreu no dia 26 de abril de 1986 na Ucrânia. A liberação radioativa dessa tragédia foi equivalente a quase 400 Little Boy. Antes de falar mais sobre o acidente, contarei um pouco sobre a história da usina. Ela foi a 9ª usina construída através do programa soviético, tendo sua inauguração feita nas décadas de 77. Ela era composta por 4 reatores nucleares, onde utilizava-se do rio Pripyat para alimentar o reservatório de água que faria o resfriamento dos reatores. A principal função da usina era fornecer energia elétrica para a população, devido a ela estar tendo grande problema na demanda energética para o seu vasto território neste período. As usinas eram criadas no território, pois não eram consideradas perigosas, devido à utilização da propaganda do átomo pacífico, que surgiu com o objetivo de mudar a imagem que a população tinha sobre a energia nuclear. Isso ocorreu devido ao ataque nuclear realizado nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Dessa forma, a palavra nuclear se vinculava totalmente com as bombas atômicas. A usina de Chernobyl tinha seu funcionamento semelhante aos das demais usinas. O reator local faz com que a energia emanada pela fissão de elementos nucleares, como o urânio e o plutônio, entre em alta temperatura e evapore água pura em uma temperatura de aproximadamente 270 graus Celsius, tendo a água conservada sob alta pressão. Dessa maneira, quando dispensada, possui força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas que são conectadas a um gerador, que por sua vez funcionam como grandes ímãs que são envolvidos por bobinas condutoras. Com isso, a produção de energia elétrica ocorre de acordo com o fenômeno chamado de indução eletromagnética, onde, enquanto o gerador estiver rotacionando, a energia será produzida. O núcleo do reator se trata de um cilindro de grafite com 11,8 metros de diâmetro e 7 metros de altura, o qual está revestido por uma blindagem e tem em sua composição ferro com cimento contendo bário, com o intuito de protegê-lo. O processo de resfriamento do moderador é realizado através da circulação de um composto de hélio e nitrogênio no interior do cilindro metálico. Seu sistema de controle e proteção era formado por 211 barras de controle, feitas de boro, que eram inseridas em canais separados dentro do moderador, de forma que podem ser introduzidas no núcleo. O acidente ocorreu devido à falha humana, onde os operadores do reator buscavam determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. Durante esse experimento, o operador da usina cometeu erros cruciais, como a desativação do sistema de desligamento automático do reator e o desligamento de 4 de 8 bombas que o refrigeravam. Com isso, a reação nuclear se tornou totalmente instável, liberando uma quantidade de energia que ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Diante dessa situação, os técnicos bombearam gás xenônio para a parte interna das varetas que continham as partilhas com cerca de 210 toneladas de urânio-235, a fim de que este gás absorvesse os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. Mas devido à instabilidade do reator, fez com que fosse nula a chance de controle da fissão pelo uso do xenônio. Então, foram inseridas manualmente hastes que continham o elemento boro, com o intuito de frear a emissão dos nêutrons. Porém, após serem colocadas, elas ejetaram uma grande quantidade de água do reator,
e com isso foi causado um sobreaquecimento da água restante que acabou evaporando e se expandindo de forma violenta. A pressão produzida por essa água teve força o suficiente para lançar a placa de cobertura do reator, que caiu sob a beira da boca do núcleo, deixando parte descoberta. Isso fez com que fosse permitida a entrada do ar, fazendo ter uma reação com o bloco moderador feito de grafite, produzindo monóxido de carbono, que acabou causando um incêndio no reator e, por seguida, as explosões. Isso fez com que uma grande quantidade de vapor fosse liberada. Dessa forma, lançando na atmosfera iodo 131, césio 137 e estrôncio 90. E devido à alta temperatura, fez com que o núcleo se fundisse, se tornando incandescente. A liberação de resíduos tóxicos fez com que as pessoas que estavam perto do reator fossem expostas a grande quantidade de radiação. A população trabalhista de PPA, sendo na época cerca de 49.360 pessoas, tinham um elevado risco de desenvolver câncer e a modificação genética, pois estavam sendo contaminadas rapidamente. Devido às autoridades soviéticas tentarem encobrir o desastre, as cidades vizinhas de Chernobyl demoraram 36 horas para serem evacuadas. Além disso, o governo tentou divulgar que os efeitos da explosão não eram tão perigosos. Após o incidente, foram notáveis diversos danos na natureza da região. A cidade hoje é uma zona fantasma de Chernobyl, que infelizmente só poderá ser habitada daqui a 20 mil anos. Porém, os animais acabaram por se adaptar na região onde viviam. Foi constatado que existe a presença de mamíferos de médio e pequeno porte na região próxima à usina, mas alguns ainda apresentam anormalidades no seu DNA. Atualmente, foi feito um sarcófago para evitar a exposição de materiais radioativos, como o urânio e o plutônio, ao redor do reator número 4. Sua construção fez com que muitos trabalhadores fossem expostos a níveis radioativos perigosos. E caso você tenha sentido a curiosidade de visitar a cidade de Chernobyl, ao custo médio de $150, é possível fazer um tour guiado com duração de 3 horas dentro da usina nuclear e dentro da cidade, com traje especial, terminando com o almoço no refeitório da usina.